Vai começar. Graça e paz. Amém. Acho que ele está sozinho. Vamos lá. Então, a palavra que o Leandro trouxe, né? Ele não leu o anterior, o verso anterior, mas é interessante que fala assim: depois deu a mulher luz a um filho e chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. É o verso anterior ao que o Leandro não leu. E aí, o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedan até Zorá e a Estaol. Então, assim, tem coisas que o Senhor quer fazer nas nossas vidas para que nós geremos outras vidas. Porque a igreja, como noiva de Cristo, ela tem um propósito de fazer o quê? Gerar filhos. Toda mulher que se casa, o propósito do casamento, entre outros, é gerar crianças, gerar filhos. Então, esse propósito, o que ele mostra? Mostra que Deus, ele sempre teve um plano de revelar-se para a humanidade através dos homens. Então, o que acontece? A igreja, ela, como nasceu Jesus? Jesus nasceu de uma palavra. O anjo falou com Maria, Maria engravidou-se 9 meses e gerou uma criança. Então, se Jesus nasceu assim, e Jesus, ele era filho de Deus, todo filho de Deus, ele vai nascer de uma palavra. Porque filho de Deus não é quem nasce da água, do ventre da mulher, é quem nasce do Espírito. Lembra? Jesus falou, quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Então não é que uma criança nasceu, que ela é filho de Deus. É necessário nascer de novo, como Jesus falou. Embora Jesus salve as crianças, se morrerem precocemente, a ideia é de que o homem com consciência, ele já é responsável pelos seus atos. Então, para que haja um filho de Deus, precisa haver a palavra de Deus sendo ministrada. Mas qual palavra? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, depende da tradução. Então a fé vem pela pregação. O que é a pregação? É o ato de pregar, né? E o que é o pregar? O que? A palavra de Cristo. E a palavra no grego ali é rema, é uma palavra revelada, é uma palavra a qual Jesus deu sobre algum assunto específico. Ele falou direcionado. É uma palavra de quem ouviu a voz de Deus e depois proclamou. Por exemplo, quem é João Batista? João Batista, quando perguntaram para ele em Mateus 3 lá, quem você é? Né? Ele falou assim, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não disse que ele era profeta, ele não disse que ele era isso, que ele era aquilo, ele disse que ele era a voz. Mas que voz? A voz da eternidade. Deus fala lá em cima, João Batista abre a boca, pregando o que foi anunciado lá em Isaías a respeito dele. Então assim, eu quero mostrar para vocês é que nós devemos ser o quê? Os portadores dos oráculos de Deus, ou seja, dos mistérios de Deus. O que Deus fala no céu, a gente abre a boca na terra. Estou escondido atrás da planta aqui, o Leandro consegue me ver só por trás da arroz? Amém. Não tem problema. Então, Leandro, a igreja, de uma forma geral, o que a gente precisa saber nesse tempo? Deus, ele quer falar com o ser humano porque é assim que ele gera vidas. Ele fala com o ser humano proclama. Essa palavra proclamada, ela tem o poder de gerar fé porque ela veio do ouvir a voz de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, irmão. Então tá bom. Agora, João Batista, ele era o que? Ele era um profeta. E eu quero falar hoje de um assunto muito interessante que nós mencionamos no grupo bem por cima. Eu já falei algumas vezes, mas eu quero abordar ele de uma outra perspectiva. Abre comigo em Jeremias, capítulo 9, a partir do versículo 23. Vamos depois de Isaías, você vai achar aí. Capítulo 9, a partir do versículo 23. Todo o livro de Jeremias, Deus está enviando Jeremias com vários propósitos. Na verdade, o primeiro deles. O nosso assunto é Jeremias 9, 23, 24. Mas vai comigo, eu quero fazer
como eu falo, um resumo. Vai comigo para Jeremias 1, verso 5. Nós vamos fazer um resumo até o verso 9 para nós entrarmos no assunto. Jeremias 1, verso 5. Os irmãos acharam? Amém. Jeremias 1, verso 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Então veja, esse é o propósito de Jeremias desde o seu nascimento. Agora vai comigo lá para o verso 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Agora olha os propósitos: para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, também para edificares e para plantares. Então a gente vê que Jeremias ele tem um chamado, sendo 4 deles para destruição e 2 deles para construção. De novo, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, também para edificares e plantares. Então o ministério de Jeremias ele vem batendo de frente com várias coisas construídas naquela época do povo judeu. Vamos falar de uma forma assim, o povo de Deus. Então Jeremias ele veio falando no momento em que havia muito engano, havia muita mentira disfarçada de verdade, havia muita religião, para falar dos nossos dias. Agora olha o que ele fala no versículo, deixa eu ver aqui, 17. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Então, o que está acontecendo aqui? Cinge os lombos. Cinge os lombos, o que tem a ver, pastor? Cinge os lombos. Quando nós vamos ler a palavra explica a própria palavra. Se você abrir, marca Jeremias aí, vai lá para Efésios. Efésios logo depois de Gálatas, 2 Coríntios, você vai achar 2 Coríntios, Gálatas e Efésios, capítulo 6. Versículo 14. Efésios capítulo 6, verso 14, Paulo está falando da armadura de Deus. E aí ele vai citar o seguinte: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então olha só, cingir os lombos é cingir-se com a verdade. O que é a verdade? É a palavra que no verso 9 de Jeremias 1, volta para Jeremias de novo. Vocês estão comigo? Jeremias 1, verso 9. O que é a verdade? É o que Deus fala em Jeremias 1, 9. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então as palavras de Deus são a verdade. Que palavras? As que Ele põe na boca. E quais são as que Ele põe na boca? As que Ele fala no coração, a que Ele revela. Aquela que Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então só pode ter a palavra de Deus e a verdade de Deus e anunciá-la àquele que ouviu a voz de Deus. E Jeremias foi levantado para isso. Entenderam? Sim. Jeremias foi levantado para pregar a verdade. Então, para ele pregar a verdade, aconteceriam 6 coisas no ministério dele: arrancares, derribares, destruíres, arruinares, edificares e plantares. Então Jeremias veio para bater de frente. Agora você avança comigo para o capítulo 4, versículo 15. Olha como Jeremias se sentia fazendo o que tinha que fazer e recebendo as visões de Deus para confrontar o povo a respeito dos seus erros. Jeremias 4, a partir do verso 15. Estão comigo? Amém. Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra a cidade de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas.
a calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Ah, meu coração, eu me contorço em dores, ó paredes no meu coração se agita, não posso calar, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda está destruída, já está destruída de súbito. Foram destruídas as minhas tendas, no momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta? Então para. O que é a voz da trombeta? Lá em Apocalipse, lá em Tessalonicenses, nessas passagens fala assim, que quando houver o ressoar da trombeta e a voz do arcanjo, não sei o que, o Senhor virá dos céus, etc. A voz da trombeta fala da palavra de Deus, da revelação de Deus, anunciando o juízo que há de vir. Amém. Então, quando Deus começa a falar por meio de um profeta, o qual Jeremias era um, ele começa a anunciar o juízo de Deus para a finalidade específica de produzir o arrependimento. Quando Deus fala algo ruim que está a caminho da sua vida, e o propósito dele não é fazer com que aquilo aconteça, é trazer o seu arrependimento antes que aconteça, porque isso já está no seu caminho. Se você se arrepende, Deus pode poupar você. Agora, se você não se arrepende, se Deus não encontra em você arrependimento, aquilo vai vir e você foi avisado. Então veja que no verso 15 de Jeremias, na verdade no verso 18, fala assim, ó: o teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti essas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Então veja que é consequência dos atos aqui. Aqui não tem a ver com o que Deus está mandando, Ele está anunciando que o fim desse caminho que você escolheu é o que vai acontecer para você. E aí o que ele fala? Jeremias começa a ver e o coração dele dói, porque ele está vendo o problema que é. O povo não está, só que ele tem que falar e o povo faz o quê? Resiste, porque acha que ele está profetizando a maldade sobre as pessoas. Vocês estão entendendo qual que é o raciocínio que está vendo aqui? Agora vamos avançar um pouco mais. Agora, olha o que acontece. Nós vamos agora lá para o capítulo 7, versículo 21. Capítulo 7, verso 21. Olha o que acontece lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada farei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei meu povo. Andai todo o meu caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Amém. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada eu os enviei, mas não me deste ouvidos, nem me atendestes. Endureceste a cerviz e fizestes pior do que os vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não darão ouvidos. Então olha só, Deus falando para Jeremias que o povo não ia ouvir. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Então olha o que Deus está falando para Jeremias. Você vai ser chamado para pregar, mas você vai saber o seguinte: o povo não vai te ouvir. Você vai falar, mas esquece. Mas por que Deus manda Jeremias falar? Porque Deus, ele passa pela palavra que ele anuncia. Então alguém tem que proclamar os oráculos de Deus, para que Deus venha a cumprir o que está sendo dito. Então é a voz de Deus nos céus, e alguém que ouve a voz lá nos céus, na eternidade, anuncia embaixo. Aí Deus vai fazer o alinhamento e vai manifestar aquilo. Estão entendendo? Então o chamado de Jeremias é falar os oráculos de Deus, mas o povo estava o quê? Com os seus próprios caminhos, pensamentos e conselhos, ou seja, eles queriam viver do jeito deles. Não veio falar de juízo não, não veio falar de problema não. Vamos continuar aqui, avança aqui comigo. Nós estamos chegando lá no caminho. Agora nós vamos para o capítulo 9,
versículo 23, que é onde nós entraríamos no assunto. Então, entendendo que Deus estava falando com Israel, tentando produzir arrependimento, anunciando para que eles voltassem, porque o juízo estava a caminho, aí ele vem e entra nesse assunto. Eu só fiz um resumo, tá? Aí ele entra nesse assunto, 9:23 aí. Assim, oi? 7:16. Então tá, ó, 9:23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam cabelos das têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Moral da história, Deus está falando: vou julgar o mundo, está todo mundo errado. Aí Deus falou para Jeremias: mas você não temas, porque você está sendo um bom caminho. Se você permanecer na minha palavra, você não entra nessa. Lá no começo nós falamos: cinge-te os lombos com a verdade e anuncia as palavras que eu ponho na tua boca. Se você continuar falando e vivendo, você não vai entrar nisso, só eles. Agora, se você ficar com medo, aí você entra também. Por quê? Porque o medo é a porta do receber. Lembra? A fé recebe de Deus. O medo recebe de quem? Do diabo. Então, se você tiver medo, você vai receber. Você apropria isso daqui. Então, foi o que Deus disse para Jeremias. Agora, nós vamos falar em cima disso aqui. O verso 23 e o verso 24. Vai ser o nosso assunto aqui de hoje. Mas antes de nós entrarmos, eu quero separar 3 pontos. Quais são os níveis da ação de Deus? No verso 24. O que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Então veja, o que Deus quer de todas as coisas que Ele pede ao homem? Qual é a necessidade? Qual é a necessidade não? Qual é o assunto principal de Deus? Ele quer ser conhecido. Então aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor. Então Deus quer que você saiba quem Ele é, para que você saiba como Ele se move, como Ele se revela e como Ele age diante de toda a humanidade. Por que toda a humanidade? Porque aqui embaixo, no verso 25 e 26, nós vimos que Deus julgaria o mundo inteiro. Israel porque estava errado no coração, e o mundo porque ninguém, de alguma forma, era circuncidado. Ou seja, a circuncisão no Antigo Testamento era sinal de aliança. Então, como o pessoal estava falando da aliança, Deus ia julgar o mundo todo, e Israel porque estava errado no coração. Estão entendendo? Então, vamos lá. Então, aquele que se gloriar, glorifique nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada. Então Deus não faz porque fulano disse que tinha, etc. Faz porque ele se agrada disso. Então é vontade dele, faz bem para ele fazer como ele faz. Está claro por enquanto? Misericórdia, justiça, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Então, eu quero fazer um parênteses. Misericórdia. O que é misericórdia da parte de Deus? Misericórdia é quando Deus faz o que fez aqui. O que Deus fez aqui? Enviou um profeta para anunciar o que estava para vir. Então, sempre que Deus quiser prevenir você do caminho mal que você está entrando, Deus vai enviar profetas para falar para você. E eles vão falar coisas que você não vai querer ouvir. Porque Deus, Ele anuncia porque Ele não quer que a pessoa pereça. Ele quer que a pessoa seja livre do julgamento. Ele não quer fazer isso. Mas Deus ainda dá a chance. Envia 1, 2, 3, 4 profetas. A pessoa não quer ouvir, quer viver no meu próprio caminho, quer viver do meu jeito, que eu que sei. O que acontece? Deus vai liberar ela. Agora eu quero fazer um parênteses. Volta comigo para Jeremias 8. Geralmente, quem não está ouvindo a profeta, Jeremias 8, verso 4, olha lá, olha o tipo de gente que é. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não se torna a voltar?
Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Vou parar aqui. Apostatar é desviar-se da fé. Tá? Só para vocês saberem. Apostatando continuamente. Persiste aonde? Aonde? Persiste no engano. Ixi. E não quer voltar. Então olha que coisa interessante. O que é o engano? É uma mentira com aparência de verdade. Lembra? Vendo a mulher que a árvore era boa, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, ela foi e comeu do fruto. Quando Deus foi perguntar para Eva, o que você fez? Ah, a serpente me enganou. Então o que Eva viu parecia bonito aos olhos, né? Agradável para dar entendimento e desejável. Mas aquilo era o quê? Engano. Ela tinha certeza que para ela aquilo ia ser bom e que Deus não estava certo. Estão entendendo? Então, a Bíblia, ela tem o princípio, a lei da primeira menção. Tudo que é citado pela primeira vez na Bíblia, ele tem um ponto de interpretação geral que você pode entender como que Deus se move de toda a perspectiva bíblica. Então, o engano, ele se aplica aqui. Quando fala-se de engano, você vai buscar lá atrás. O que é o engano? É uma convicção gerada pela serpente. Vocês estão acompanhando isso assim? Sim. Então, quando eu penso que eu estou certo e eu estou no engano, não tem ninguém que me mude. Não tem. Aí Deus vai enviar profeta para falar: fulano, você está enganado, você está errado, ó, vai acontecer assim, cuidado, ó, isso, envia. Não, vai dar nada não. Aí às vezes passa 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 1 ano, às vezes 2 anos, de repente vem, ela fala. A pessoa não sabe o que está passando, mas ela foi avisada. Aí depois, o que é mais difícil, porque veio o juízo, mas nós vamos chegar nesse ponto depois. Então olha o verso 6, verso 5: porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Ou seja, cada um vive do jeito que pensa que tem que viver. Então esse tipo de vida é um tipo de vida de engano. Então olha só, até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha, o grou observam o tempo da sua aprovação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então para aí. O que é o juízo do Senhor? É o segundo nível de ação de Deus. O primeiro é misericórdia. O segundo é o juízo. O terceiro é a justiça. Vocês estão entendendo? Vocês estão falando? Então Deus age em 3 níveis. Então quando Deus começa a vir para julgar a humanidade, Ele levanta um profeta e começa a falar. Começa a falar com o povo. Aí o que acontece? As pessoas vão ouvindo a palavra de Deus, porque o único meio de gerar arrependimento é por essa misericórdia de Deus. Porque Deus não precisaria avisar. Mas por amor das pessoas e não desejar o sofrimento delas, Deus avisa. Aí o que acontece? Vamos falar um pouquinho de misericórdia aqui. A palavra, na verdade, vamos fazer um parênteses antes de entrar na misericórdia. Vai comigo para Provérbios, capítulo 29, verso 18. Vamos entender por que Deus levanta profeta. Provérbios 29, 18. Vocês acharam? Peraí. Provérbios 29, verso 18. Vamos lá. Lá diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então olha que interessante. A palavra profecia, aqui no hebraico, ela é razão, eu não sei pronunciar, mas ela traz a ideia de visão em êxtase, visão noturna, oráculo ou profecia a partir de comunicação divina. Mas ela tem uma raiz
que é a palavra arrasar, que fala de ver, perceber, olhar, observar, profetizar e providenciar. Moral da história: a palavra profecia no hebraico ela traz uma ideia de que se não houver quem veja os oráculos de Deus e profetize, o povo se perde. Eu vou repetir: se não houver alguém que ouça e veja os oráculos de Deus, as revelações de Deus e o que Deus está anunciando na eternidade e profetize, o povo se corrompe, o povo se perde, porque o povo é destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento. Deus levanta profetas, sacerdotes, porque eles têm a visão aberta para ver o que está acontecendo, para ver o que Deus está anunciando através da sua palavra. Então é para isso que servem os profetas, para Deus guiar o povo a não errar o caminho, e mais do que isso, a não passar pelo juízo quando errar, para que haja tempo do arrependimento. Então Deus se importa mais com os seus acertos e com o seu arrependimento do que punir você. A última coisa que Deus quer é ter que disciplinar um filho, mas Ele vai fazer, se Ele precisar. E olha que a disciplina de Deus funciona, a dele funciona, Ele sabe fazer. Agora, uma coisa interessante, que além da palavra profecia que nós vemos aqui, tem a palavra corrompe no verso aí, 19 do capítulo 28 de Provérbios, 29. A palavra corrompe é para ir, né? No hebraico, que a ideia é o seguinte: liderar, atuar como líder, deixar ir, libertar, ignorar ou deixar só. Então a ideia do corromper é uma pessoa que lidera-se a si mesma fora da palavra profética. É uma pessoa que vive segundo o seu próprio entendimento, que é exatamente o que nós vemos em Jeremias. O povo lá era como um cavalo na batalha, cada um ia para o caminho que achava que tinha que ir e acabou. Então quando Deus quer guiar o povo não se perde, ele envia profetas, ele envia sacerdotes que veem os oráculos de Deus e anunciam para que o povo ande naquele caminho. E muitas vezes o que Deus fala não está aparente lá fora. Ele está falando que vai vir para você estar pronto para quando aquilo chegar, você não ser pego de surpresa. Vou dar um outro exemplo: Noé. Quando Noé fez a arca, levou mais de 100 anos para vir a chuva, aquele lugar nem chovia. Você imagina o tanto de gente chamando ele de louco, de idiota, não tinha nem rio ali. Cara, você vai construir um barco desse tamanho, não tem nem água aqui. Imagina o tanto de humilhação que ele não passou. 100 anos. O que aconteceu? Só ficou uma vida dele viva. Então assim, Deus ele anuncia, e Ele não vai voltar atrás se Ele não encontrar o arrependimento. Então Deus ele não tem o mal para nós. O mal são escolhas nossas. Lembra que nós lemos de Jeremias? Vieram o mal segundo as suas próprias obras. Então você está plantando, você vai colher. Não é porque Deus te perdoa que Ele tira as consequências. É por isso que tem gente que se converte e a vida dela leva anos para começar a ficar boa. Ela está colhendo tudo que ela plantou lá atrás e ela está reclamando que Deus não faz na vida dela. Vocês estão entendendo o que acontece? Sim. Então não tem a ver com hoje, nem que você está errado, é que você já errou. Agora você vai colher as suas bagatelas lá, que você plantou, e vai começar a plantar coisa nova hoje, porque senão vai continuar colhendo. Ah, pastor, entendi, então é por isso, eu achei que eu estava errado. Não, não é porque você está errado. Deus não vai fazer um milagre na sua colheita. Pois é, então assim, por que você está colhendo coisa ruim hoje? Porque você plantou. Entende? Então agora, você vai terminando de colher, começa a plantar semente nova. Fale palavras de amor, seja amoroso, né? Pregue o perdão, viva o perdão, né? Pratique os princípios espirituais de Deus. Para você colher, você está plantando. Depois. Tem semente que cresce em 3 meses, outros em 6, outros em 10 anos, outros em 20. Tem semente que é só o seu filho que vai colher. Você não vai colher. Entende? O lado bom é uma criança que vai herdar algo que ela não plantou. É que nem a tâmara, né? A tâmara parece que leva 70 anos para crescer. 60 ou 70 anos. Para frutificar. Então quem planta é o próximo. Então a ideia é essa aqui. Então plante, pensando que você vai colher seus filhos também, de repente seus netos, seus bisnetos. Cuidado. Tem muita coisa envolvida. A nossa vida, ela não é só aqui. Ela começa. Então, quando não há profecia, o povo se corrompe.
Então, o corromper fala de liderar-se a si mesmo, ser independente. Então, quando eu quero ser independente, Deus vem e interfere, Ele deixa eu entrar com meus próprios erros, porque eu me perco. Então, quando Deus quer alguma coisa, Ele vem me confrontar para que eu me arrependa e receba a misericórdia. Está claro, Nicola? Então, bota para Jeremias. Antônio, aqui em Provérbios 19:2, tem mais ou menos aí, né? Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Aí o 3 fala: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus e no Senhor. É mais ou menos o que você está 19:2? 19:2 e 3. Provérbios. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que é o precipitar? É o agir por impulso. O problema veio, porque o negócio vem. Se você não contar até 10 ou até 1000 ali, saiu da sua boca, você autorizou Deus ou o diabo a fazer o que você disse. É simples assim. Jesus falava assim: a boca fala do que está cheio o coração. Então não tem como falar, isso escapou. Não, isso está cheio do seu coração. Tem que limpar. Isso tem que limpar. Então, o que é humildade diante de Deus? Se eu reconhecer que a palavra de Deus está certa e eu estou errado, e eu me corrigir. Só que não é me corrigir com esforço. Eu vou buscar o Senhor para começar a mudar. Então, eu me esforço buscando, e Deus vai dar a mão para mim e me ajudar a mudar. Não adianta também pensar que é só Deus que vai me mudar. Se Deus quiser, Ele muda. Vai nessa. Não, você vai dar a mão para Deus. Para Deus, segura minha mão aqui e me ajuda. Aí Deus vai te mostrar para você mudar aqui. Se é soberbo, se é mentiroso, se é arrogante, se é isso, se é aquilo. Deus vai falar. Agora vamos consertar isso aí. Então vamos lá. Jeremias 9, de novo, para a gente entender o que Deus vai fazer agora. Então não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. É interessante que a palavra para conhecer no hebraico é sakal. Sakal fala de conhecer segundo a sabedoria de Deus, e conhecê-lo como Ele é, conhecer da perspectiva que Ele se revela. Porque tem gente que fala assim: eu conheço Deus, e o meu Deus não faz isso. Já viu a gente falar assim? Não, o Deus que eu conheço não faz isso, Ele não age assim. Então significa que você criou um Deus para você. Então de fato Ele vai fazer só o que você pensa que Ele faz. Agora o Deus da palavra, Ele faz tudo o que Ele escreveu aqui. Então cada um pode criar o seu Deus, e isso Jesus chama de ídolo. Então Deus, Ele é um só, e Ele deu uma mente e uma palavra. Na verdade Ele deu um espírito e uma palavra para que nós possamos compreendê-lo pela mesma mente que Ele tem, quem Ele é. Então é a mesma coisa que você mandar uma carta de amor para o seu namorado, para o seu namorado, e alguma outra pessoa chegar e escrever o nome dela embaixo. Quando a pessoa que recebe a carta lê, ela fala: nossa, eu podia jurar que foi o fulano que escreveu essa carta, mas está assinado com outro nome. Mas por que a pessoa podia jurar? Porque ela conhece quem fala daquele jeito. Você está entendendo? Então assim, o coração que conhece, ele não se engana. Alguém pode dizer que foi Deus que disse, mas poxa, eu conheço Deus, Ele não faz assim. A palavra dele revela uma coisa, a pessoa está falando outra. Então assim, Jesus, ele se revelou como toda a palavra de Deus. Jesus é a palavra, Ele não é meia palavra, não um quinto de palavra, Ele não é um versículo, Ele é toda a palavra. Então o propósito de Deus é me juntar com Ele em unidade, para que eu possa desfrutar da vida que Ele é, não que Ele tem, Ele é a vida. E a partir da vida que Ele é, eu mesmo viver e derramar essa vida sobre os outros. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então essa é a ideia de Deus. Então olha só, 24 de Jeremias 9. Mas
Vou se gloriar, glorifique nisso, tem que me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia. Então vamos lá, a palavra misericórdia no hebraico é hesed. Ela fala bondade, benignidade e fidelidade. E ela vem de uma palavra raiz que chama hassad, que significa ser bom, ser gentil, mostrar bondade. Então que interessante, basicamente a palavra misericórdia fala de um ato bondoso de alguém que é bondoso. Porque eu posso não ser bondoso, mas praticar bondade. Ah, eu vou quebrar um galho do fulano, fazer o bem para ele. Mas não quer dizer que eu seja bom, eu fiz para um. Mas aqui, essa receita fala de uma misericórdia que parte de alguém que é o que faz. Deus está dando misericórdia porque Ele é misericordioso. Não é porque Ele achou em você graça, achou em você mérito, alguma coisa assim, está entendendo? Não tem a ver com quem Ele é, o seu procedimento. Então a minha natureza, ela é ligada com a minha atitude. O que eu sou vai ser o quê? Expressado pelo que eu faço. Se eu sou filho de Deus, eu vou viver conforme filho de Deus. Se eu sou filho do diabo, vou viver conforme filho do diabo. Jesus fala em Mateus 8,44: vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos. Como assim? É viver segundo a carne, é viver segundo o seu próprio entendimento, é liderar-se a si mesmo. É pensar a palavra de Deus segundo o que você entende e não o que a verdade te revela através da oração, através da meditação, através da comunhão com Jesus. É cada um pensar o que quer. Não, mas eu estudei, mas o pastor tal disse, o pastor tal aquilo, o pastor tal junta todos os pastores para falar para você. Mas Jesus disse o quê? É por isso que eu não posso ficar só com a palavra dos pastores, nem só com a minha. Vocês não podem ficar só com o que eu falo. Você tem que buscar aqui e ouvir Jesus, para ver se o pastor está de fato falando a verdade. Porque eu não sou Jesus. Eu sou o quê? Um embaixador do reino, assim como vocês estão sendo preparados para expressarem o mesmo chamado. Embaixadores do reino. O que é isso? Você tem um aval de Deus para chegar e pregar a sua palavra. Agora, você vai pregar a partir da natureza que Ele te deu. Essa natureza vai precisar aparecer. Então, o que é misericórdia aqui? Abre lá em Romanos capítulo 2, verso 4. Por que Deus faz misericórdia? E a palavra hebraica para misericórdia significa primeiramente bondade. Romanos 2, verso 4. Estão comigo aí? É o quê? Romanos 2, verso 4. Diz assim, ó: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, para que Deus vem com misericórdia? Para conduzir ao arrependimento. A palavra receita hebraica é bondade. E aqui fala que Deus vem com bondade. Para quê? Para conduzir ao arrependimento. Então, quando Deus vem com profecia sobre o que vai acontecer na sua vida, nesse caminho que você está, é para você se arrepender. É para você parar e ver o que você precisa mudar. Porque senão isso vai acontecer. Porque Deus não está anunciando para fazer, Ele está anunciando que te aguarda, já está pronto para acontecer. Então Deus não quer que você entre. Está entendendo? Então aqui a vontade de Deus é para conduzir ao arrependimento. Agora vamos voltar lá. Então Deus levanta profetas, volta lá para Jeremias. Jeremias 9. Então nós vemos o que? Esse é o primeiro nível. Então Deus vem e avisa, envia o profeta. Segunda coisa que acontece, juízo. A palavra juízo no hebraico é mishpat. Julgamento, justiça, ordenação do processo à execução. Então, basicamente falando, mishpat é o seguinte: Deus vem para literalmente julgar. Ele pega, imagina o seguinte, senta no trono, pega tudo que está acontecendo, tudo que você fez, e Ele vai analisar o processo e vai executar uma sentença. Então é como se Deus sentasse e tomasse uma decisão a seu respeito naquele instante. Porque Ele vai analisar o tempo de misericórdia se você se arrependeu. Não arrependeu? Então tá bom. Aí ele vem, a palavra mishpat, ela vem de chapat, que fala julgar, punir, decidir controvérsia entre Deus e o homem, condenando e punindo. Basicamente falando, quando Deus vai pegar, vai julgar o processo e vai derramar a sentença.
Quando Deus pega para fazer isso, aí a sua vida vira o contrário. Aquela parte em que você se dá mal, por exemplo, no ministério, no relacionamento, no emprego, na família, tudo, parece que vira o contrário. Aquilo lá não é o diabo, não é Deus. Você foi encontrado em falta diante de Deus, Deus te avisou. Então o que acontece? Agora você está passando uma luta que é só Ele para remediar. Porque foi Ele que fez. O diabo não tem poder de virar toda a sua vida ao contrário. A não ser que você não seja filho de Deus, aí já está ao contrário mesmo. Mas se você for, ele não tem esse poder. Só Jesus pode virar. Então, o juízo de Deus é quando Deus julga algo que Ele te anunciou que você deveria se arrepender. Claro por enquanto? Amém. E aí o que nós vemos? Nesse tempo, não adianta arrepender mais. Nesse tempo agora é você aguentar o tranco e buscar em Deus o que Ele quer daqui para frente. Porque Deus não vai remover o juízo, você vai passar todo o juízo. Isso não dá para evitar mais. Tempo de evitar na misericórdia. Agora não, agora é o processo. Está entendendo? Amém. Então tá. Aí o que mais que nós vemos? A justiça. A justiça é o terceiro nível. O terceiro nível, a palavra justiça, hebraica é tzedakah. Tzedakah significa justiça, retidão, referindo-se ao juiz, governante e rei. Então a primeira coisa, a proposta de Deus é mostrar que Ele é justo. A primeira coisa. E a palavra raiz é tzadak. Ser justo, ser correto, ter uma causa justa, ter razão, ser justificado, ser justo. Referindo-se a Deus, ser justo e correto na conduta e no caráter. Então, basicamente falando, o segundo nível da justiça é quando Deus se revela justo, e porque Ele se revela justo, você compreende a justiça e torna-se justo em conduta e caráter. Deus corrigiu você. A justiça é quando Deus consegue estabelecer em você a sua lei. Um coração mais semelhante ao dele. Um coração educado e arrependido. Está entendendo? Então Deus sempre age dessa forma. Aquele que se gloriar, glorifique isso. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Então isso não é para uma pessoa, isso é para todas. Todo mundo passa por isso. Várias vezes na vida. São ciclos. Lá em Eclesiastes, capítulo 1, 3, verso 1, há tempo para todas as coisas e um propósito determinado, debaixo do sol. E ele vai falar os vários tempos que tem lá. Cada tempo desse é um processo. Então vai ter um tempo que você vai ter que perder mesmo. Vai ter tempo que você vai ganhar muito. Vai ter tempo que você vai chorar. Vai ter tempo que você vai rir. Isso é natural. Agora, o que não é natural é você não saber o que Deus faz nos períodos do tempo. Por quê? Porque aí você não vai saber para que Deus está te preparando. Quando você ouve a voz, você sabe o que vem. E quando você descobre o que vem, você se prepara para você, quando chegar o momento, estar pronto para receber. Porque Deus quer dar, Deus não quer tirar, Deus quer dar. Deus amou o mundo da maneira que deu. Se Deus deu o filho, Deus não vai te negar nada. Mas para Ele não te negar nada, você tem que ter um coração como o dele. Você lembra o que ele disse em João 15, verso 7? Vocês lembram? Vamos lá. Nós já estamos caminhando para o fim. Quem está sendo abençoado, dá glória a Deus. Glória a Deus. João logo depois de Lucas, aí você vai achar. Nossa, o nariz está entupido. Todos acharam, hein? Olha que interessante, ó. João 15, vamos ler a partir do verso 1, para ficar mais fácil. Lá diz assim para nós: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então veja que a palavra que Jesus fala, ela nos limpa. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então olha que interessante, qual que é a jogada de Deus? Você dá fruto, Deus te atende, o Pai glorificado. Você dá fruto, Deus te responde, o Pai glorificado. É essa a ideia. Só que para dar fruto, aí o que precisa acontecer? Hebreus capítulo 12, vamos lá. Hebreus capítulo 12, lá no fim nós estamos finalizando já. Hebreus capítulo 12, verso 4. Amém? Amém. Então olha só. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é ser provado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então olha que interessante, Deus pode nos reprovar. Verso 7, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais da carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito mais em submissão ao Pai espiritual, ou Pai dos Espíritos, né? Então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então olha só o propósito da correção, é sermos participantes da sua santidade. E toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois produz fruto pacífico a todos os que têm sido exercitados por ela, fruto de justiça. Então olha o que ele está falando. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes ele é curado. O que ele está falando aqui nesse último verso? Você está sendo corrigido? Então ergue a cabeça, porque é o amor de Deus que está falando sobre a sua vida. Por que você tem que erguer a cabeça? Porque tem pessoas que são mancas. O que é ser manca? É deficiente na fé e não sabe que isso é correção de Deus. Então ela vendo você sendo corrigido e sendo restabelecido, ela vai ter um espelho, ela vai ter uma imagem, alguém em quem se basear. Amém. Estão entendendo? Amém, igreja? Amém. Então é isso que a disciplina de Deus faz. E para você entender o processo de Deus, que nós falamos de misericórdia, justiça e juízo, nós vamos para aquele verso famoso de Romanos 8, 28. Vamos lá. Nós vimos que o terceiro nível de ação de Deus é justiça, misericórdia, juízo e justiça. E a ideia da justiça, né, do último nível, é tornarmos, produzir em nós frutos de justiça, ou seja, nos tornar justos na conduta e no caráter. Então olha só, Romanos capítulo 8, verso 28. Estão comigo? Amém. Lá diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês: quem são os que amam a Deus? Filho de Deus. Hã? Filho de Deus. Filho de Deus? São os filhos de Deus que amam a Deus? Alguém abre João 14, 15 e lê para mim, por favor, para saber quem é que ama a Deus, para nós sabermos. João 14, 15. Quem achar já pode ler. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então quem ama a Deus? Quem obedece os mandamentos.
Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Parafraseando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem aos seus mandamentos. Estão entendendo? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Se você está no caminho de obediência e o mal te sobrevém, você está o quê? Participando de um propósito. Qual o propósito? Olha o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que esse seja o primogênito entre os irmãos. Então, qual é o propósito? De que nós sejamos conformes de Jesus Cristo. O que é ser conforme? É ter a imagem e semelhança de Deus restauradas em nós. Paulo vai falar lá na frente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Então, não se conforme com o século, ou seja, não aceite o padrão mudando de funcionamento e aceite, no verso capítulo 8 aqui, ser tornado conforme a imagem de Cristo. Então, a ideia de Deus é forjar em nós um caráter, ou seja, um estilo de vida e um coração que possam expressar a imagem de Jesus Cristo. Quem olhar para você e falar, aquele lá é igual a Deus, mas porque trata a minha família, trata a minha esposa, cuida dos filhos, não é mal educado. Você entende? Porque Jesus corrigiu você, fez você um Amém. justo. Então, crer nós vemos em Hebreus, produzir fruto de justiça. Então, se você está na obediência, você é um cara que, por exemplo, fez, mas você não sabia, você entrou num processo ruim, isso está cooperando para o seu bem, porque Deus quer te fazer igual o filho. Então, o que acontece? Ele vai pegar a sua dor e vai transformar em antídoto para você vir e curar outras pessoas. Amém. Todo veneno de serpente, ele produz um antídoto. Então, o antídoto vem do veneno da serpente. Então, o mal que te sobrevém, quando você é tratado por Deus, conformado à imagem de Cristo, Deus usa o mal que você passou para pregar e curar os outros que estão passando. Mas na condição de quê? De disciplina e de quem está tentando caminhar. Tem gente que está vivendo fora de tudo de Deus e sabe o verso, fala assim, todas as coisas cooperam, tudo coopera. Só sabe falar isso do verso. Todas as coisas cooperam, pastor. Coopera por quê? Coopera por quê? Você está entendendo o que eu estou falando? A pessoa só sabe esse trecho do verso. Não, tudo coopera. Tá bom, coopera. Coopera para quê? Se você não ama Deus, eu amo Deus, então cadê os mandamentos cumpridos? Então é assim que funciona. Você sabe uma pessoa maior pelo fruto. Que fruto? De justiça, amor, alegria, longanimidade. Então vocês vão ouvir muito isso ainda. Porque Deus está resolvendo pessoas, não problemas. Pessoas resolvidas resolvem problemas. Pessoas mal resolvidas criam problemas. Amém? Amém. Então o que Deus quer é nos fazer solucionadores de pessoas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é por ela que o Senhor nos tem dado vida, por ela que o Senhor nos salva, por ela que o Senhor nos fortalece e por ela que o Senhor cuida de nós. Então eu quero te agradecer pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado por tudo que o Senhor fez hoje. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida da igreja, sobre cada irmão que vai nos assistir através da internet, através dos áudios. Que o Senhor venha gerar vida, Deus, e que o Senhor venha a trazer clareza para eles, para que possam caminhar nos teus caminhos. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que nos acompanhe em segurança de volta para casa, que o Senhor venha abençoar aqueles que não estão presentes aqui hoje, e que o Senhor continue, ó Deus, nos fortalecendo dia após dia, que possamos conhecê-lo mais e mais. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana onde nós possamos compartilhar a sua palavra, Deus, e multiplicar o Senhor em nome de Jesus. A Deus. Amém. Ele foi abençoado, dá outra glória a Deus.